dia, irmãos, graça e paz, amém? Irmãos, nós estamos na temática do mês aí, já está aqui para a gente poder contemplar, desperte para a plenitude do Espírito. Isso é muito bacana, é muito legal, principalmente por conta da temática do sermão de hoje. Nós vamos compartilhar um trecho da palavra que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 6 a 8. E o texto da palavra nos diz exatamente o seguinte: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E eu queria nessa manhã dar um nome, um título para esse sermão. Coloco ali para os irmãos: todo esforço tem a sua recompensa. Todo esforço tem a sua recompensa. Irmãos, vamos pontuar aqui, vamos lançar uma base. Os irmãos sabem, a gente já comentou, já disse para vocês, da onde nós viemos, aonde nós nascemos espiritualmente falando, da mesma igreja da qual o pastor Rubinho, a pastora Márcia vieram, Igreja Batista Filadélfia da Água Rasa, lá na capital. Na verdade, uma igreja batista independente, uma igreja que entendia dos dons, uma igreja que ensinava ou manifestava os dons, mas era uma igreja diferente das igrejas que nós temos nos dias de hoje, que tratam a respeito dos dons. Talvez até no tempo que o pastor Rubinho passou por lá, ela fosse um pouquinho mais avivada talvez. Mas há 34 anos atrás, mais ou menos, a igreja, ela tinha essa noção. Haviam pessoas que falavam em línguas, haviam pessoas que manifestavam esses dons aqui, e outros que nós vemos na palavra do Senhor. Mas irmãos, olha, sinceramente, algumas coisas que se vê na modernidade não tinha lá. Ninguém lá era comido por bicho, não tinha nada disso aí, né? Não existia isso daí. Varão, para nós, no frigir dos ovos, era simplesmente aquele acessório que segura cortinas. Isso era varão. Essa questão aí de benção não existia. Benção para nós era um erro de português, uma cacofonia, como a gente aprende na língua portuguesa. Não tinha nada disso aí. Enfim, alguns detalhes que nós víamos no nosso dia a dia e que hoje arrepiam um pouco os cabelos. Arrepia um pouco e a gente fica pensando, qual é a base? Eu sempre converso com as pessoas e digo, a base nossa é a base bíblica. Bom, na verdade, crescendo num contexto como esse, de uma igreja dita, a igreja da Água Rasa era dita como tradicional, muito embora não fosse na sua essência, mas era uma igreja mais solidificada, não era dada a muitas esquisitices, aos muitos retetés, repleplés e coisas que a gente vê por aí. Não se quebrava asinha, não se rodopiava, não tinha helicóptero, jatinho, aviãozinho, não tinha nada. O povo era mais focado, vamos orar, se Deus tem que falar, ele se manifesta e ponto final. E eu cresci dessa forma, utilizando uma linha de raciocínio extremamente cética, e assim sempre fui, muito racional. Será que isso aí é dessa forma mesmo? Esse negócio de dom, peraí, mas a Bíblia está falando, filhão, como é que é isso daí? Bom, mas eu sei, a Bíblia fala, mas o povo aí costuma extrapolar e muito. Ótimo. Até que então o Senhor, em muitas das suas manobras nas nossas vidas, e é assim que Deus faz, Ele me colocou numa situação na qual eu passei a pastorear uma igreja. E a princípio a proposta do pastor que estava ali é, olha, vamos trabalhar no ministério colegiado. Só que 3 dias depois, praticamente, ele já mudou de ideia. 3 dias depois da nossa aprovação no concílio, ele falou, estou indo embora. Eu falei, peraí, mas o ministério não era colegiado? Beleza, colegiado você e a Noemi. Lindo, né? Bonito e maravilhoso. E ali ficamos. E é um conselho que eu dou para os irmãos. Nós praticamente pastoreamos primeiro ministério sozinhos, e estar sozinho não é bom em nenhuma instância. Estar sozinho não é bom. Trabalhar sozinho não é bom. Estar compartilhando as coisas com ninguém não é bom. Não viver a comunhão não é bom.
Então é sempre bom estar junto com alguém. E principalmente porque quando você está com alguém que tem um pouquinho mais de experiência do que você, talvez você erre menos. Quanto nós erramos. Aprendemos? Sim, mas através de muita tentativa e erro, o que não é algo muito bom. E de repente ali naquele ministério eu sou impactado por algumas realidades no meio da igreja, no contexto da igreja, e falo, mas meu Deus, eu não aprendi dessa forma, não fui ensinado dessa forma, nem no seminário não tinha essa matéria aí, essa disciplina, não tinha nada disso. Como é que eu vou resolver isso? Porque dentro de mim eu tinha uma resposta para aquilo. Isso não é assim, isso não existe. Só que do outro lado, as manifestações que aconteciam, e olha irmãos, a preparação é muito grande, porque da mesma forma que o Senhor manifesta os dons através do Espírito Santo, o diabo corre por fora, e ele traz algumas manifestações no seio da igreja e no redor, que você fica meio confuso, fala, peraí, mas Deus está falando, é o capeta que está se manifestando, o que está? E sob a minha ótica, eu olhava para tudo aquilo e falava, bom, alguma coisa aí não está certa. E aí o que eu fiz? Bom, cético do jeito que era, vou estudar. E comecei a estudar, e me aprofundar, e buscar conhecimento, até que eu notei que era preciso participar de algumas palestras, de alguns seminários, e aí eu fui lá para São Paulo, e fui participar de uma palestra que ia tratar justamente dessa questão dos dons, a questão da palavra profética, a questão da manifestação dos dons do Espírito. E é óbvio, irmãos, quando eu fui para lá, eu fui dentro do meu ceticismo. Eu vou sentar aqui, eu quero ver o que esse povo tem para me oferecer. E eu fui lá, e quem estaria ministrando era uma pastora, o nome dela Sara Hayashi, na verdade não só uma pastora, mas uma doutora, formada pela USP em línguas anglo-saxônicas, muito 10, e aí beleza, eu cheguei, já no meu jeitão, estávamos ali participando, e de repente ela diz, que naquele dia ali, naquele seminário, estava presente um missionário dos Estados Unidos, e que ele ia estar então, realizando algumas coisas ali, eu falei, já começou. Já vai começar com vira-vira, com reteté, com palavra, com isso, aquilo outro, né? Aí pronto, o povo tudo ali no mover tal, e eu já, no meu jeitão, sentei, só não entrei debaixo da cadeira, porque não ia caber por ali, mas eu queria desaparecer, eu não queria estar em evidência. Só que mais uma vez, Deus, no todo o seu mover, Ele prepara coisas surpreendentes. E aí estava eu lá, né, tentando me esconder atrás do povo, e aí o cara começou a falar, e aí o filho da Sara Hayashi começou a traduzir, e daqui a pouco ele olhou para mim, ele chegou perto assim, pastor, até tomei um susto, pastor, shepherd, preacher, sei lá, né? Eu balancei a cabeça para ele, aí pronto, veio o filho dela, eu nem levantei da cadeira, fiquei sentado, então ele abaixou do meu lado assim, e ele começou a falar inglês, e o filho dela traduzindo na outra orelha, e foi falando, 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 e tudo aquilo que ele falava fazia muito sentido, muito. Terminou aquele episódio ali, falei, meu Deus, não é possível, aí tá bom, vou insistir mais um pouco, aí falei diretamente com a doutora Sara, falei, olha, eu acho que não funciona dessa forma, eu não estou enquadrado nisso, assim, ela falou, lógico que está, você quer ver como você está? Fica com a gente aqui. No final daquele seminário, eu saí de lá com uma certeza. Haviam estruturas dentro de mim que não eram minhas, eram de Deus. Haviam dons funcionando que Deus já tinha me dado e que não utilizava. E aí ela me disse pelo menos 3 deles ativos. Eu falei, bom, irmãos, uma outra coisa importante nisso daí, uma relação, um paralelo rápido, com os dons e talentos que o Senhor nos concede. Precisamos ter ciência deles, precisamos buscá-los com zelo, essa é a realidade, mas uma vez que nós temos essas características, esses dons, que logo eu vou dizer para vocês para que serve, nós precisamos colocá-los em prática. Os talentos, eles não podem ser enterrados simplesmente. Se você tem uma capacidade, uma peculiaridade, uma aptidão, você tem que colocar isso daí em prática, e preferencialmente na obra do Senhor, porque é lá aonde Ele vai te usar com muito poder e autoridade, muito mesmo. E segundo alguns autores,
Peter Wagner se inclui nesses autores, o próprio David Cornfield, eles apontam que nós podemos classificar os dons em manifestacionais, motivacionais e ministeriais. Bom, grosso modo, as coisas funcionam assim. Existem pessoas que nascem com uma aptidão. De repente ele nasceu para tocar, ele nasceu para cantar, ele já nasce com aquilo na veia. Outras pessoas, elas podem crescer, talvez não com essa aptidão, mas elas podem aprender. Sim, podem aprender. Então eu posso nascer com uma capacidade, eu posso aprender alguma coisa, ou então eu posso receber algo de forma sobrenatural, concedido pelo Espírito Santo. Então existem coisas que é possível você nascer com elas, existem coisas que é possível aprender, e outras que o Espírito Santo vai conceder. Seja qual for a tua capacidade, seja qual for a ferramenta que Ele concedeu para você, você tem que utilizar isso na prática. Isso não pode ficar enterrado, isso não pode ficar escondido em hipótese alguma. Olha só a construção do texto que nós lemos. Eu coloquei aí um pequeno gráfico para a gente poder entender as ênfases do apóstolo Paulo em relação ao que ele traz. Profecia, na proporção da fé, na medida da fé, de acordo com a fé daquela pessoa. Serviço, sirva. Quem não serve, ou quem não trabalha, ou quem não faz alguma coisa, ocupa lugar no espaço. Quem não vive para servir, não serve para viver. Essa é a grande realidade. Então, serviço, sirva. Que sirva para alguma coisa. Então, ensine, dedique-se ao ensinar. Não é simplesmente chegar diante da classe, vou dar um iê aqui, qualquer coisa serve, aí esse povo não sabe nada mesmo. Não é assim que funciona. Ânimo, anime. Seja animado, anime os outros. Contribuir generosamente, com liberalidade, seja liberal na contribuição. Liderança, lidere com zelo, lidere com cuidado. Misericórdia, que seja exercida com alegria. Então, os focos aqui que o apóstolo coloca, nos fazem lembrar que a finalidade, veja, a finalidade dos dons é fortalecer e edificar a igreja. Os dons são ferramentas espirituais para o trabalho cristão. Quando o Espírito Santo nos concede alguma coisa, é para um fim de fato proveitoso. Tem que ter proveito nisso. Ele não concede nada para que você, ou quem quer que seja, ostente algum título, porque isso daí não faz parte de titulação. Muito embora hoje existam pessoas que utilizem isso. Fulano de tal, o homem dos não sei quantos dons, a missionária fulano de tal, não sei quantos dons, e às vezes coloca um pouquinho até mais do que a própria Bíblia informa ou notifica a respeito da existência. Trabalho cristão, o dom, o talento, a aptidão espiritual que está sendo concedida a cada um de nós, ela serve para o trabalho cristão, para que nós possamos trabalhar. E aqui cabe aí um destaque muito importante, ainda que agora há pouco o pastor Rubinho fez menção a uma excelente economista que esse país já teve, falando a respeito de metas. Eu gostaria de perguntar se alguém aqui já ouviu falar a respeito da lei ou da regra de Pareto. Já ouviram falar disso daí? Lei de Pareto, muito bem. Vilfredo Pareto, economista italiano, que em 1906, ele trouxe aqui uma concepção que, irmãos, parece que ele está falando agora aqui nos nossos ouvidos, ao nosso lado, porque ele trouxe algo que nunca foi tão atual, nunca foi tão moderno, e ele trouxe exatamente dessa forma: 80% das consequências advém de 20% das causas. O que é isso daí? 80% das coisas que acontecem são oriundas de 20% de forças atuando. Bom, talvez para nós isso aí não faça muito sentido. Então eu quero
trazer aqui para os nossos dias, trazer aqui para a nossa realidade eclesiástica, ou seja, 20% dos membros fazem 80% dos trabalhos. Ou então, eu inverto isso aí e vou dizer, 80% dos trabalhos realizados na igreja são feitos por 20% dos membros dessa mesma igreja. Eu posso estreitar um pouquinho mais isso daqui e vou dizer que enquanto 20% dos membros trabalham, 80% está olhando. Que lindo, que maravilhoso. Irmãos, vamos responder com sinceridade, por aquilo que você vê na prática. Essa estatística aqui está certa ou está errada? Ontem nós tivemos alguns eventos aqui. Na parte da manhã, início da tarde, preparativos então para a tarde da alegria. Depois, tarde da alegria. Depois, reunião da diretoria. Depois, programação de jovens. Depois, cozinha, montando lanches, vendendo lanches e etc e tal. Irmãos, eu ia até citar nomes aqui, mas eu acho que vai ser muita forçação, mas eu provo para vocês por A mais B, que existiam pessoas que estavam presentes, as mesmas pessoas, nas mesmas programações. Estavam preparando, estavam na tarde da alegria, reunião, jovens, cozinha. E aí então essa matemática aqui, ela se torna extremamente real, extremamente verdadeira. Enquanto num grupo de 100 irmãos, 20 deles estão se descabelando de trabalhar, os outros 80 estão esperando para ver o que vai acontecer. Esperar o quê? Se a finalidade dos dons é fortalecer e edificar a igreja, se os dons são ferramentas para o trabalho cristão, então daqui eu vou extrair duas ações. A primeira, eu e você precisamos buscar com zelo os dons, porque isso é para nós hoje, não é para o passado, não é para o futuro, é para o presente. Nós precisamos, porque existem coisas que sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer. Eu posso até falar ao Espírito Santo, hoje está por minha conta, vou pregar, você fica fora. Eu posso até falar, posso até enganar. Olha, eu vou dar uma aula aqui, Espírito Santo, você pode, como alguns professores, às vezes tem essa mania de falar, olha, a aula hoje aqui, ela diz respeito à matemática, na qual o Espírito Santo vai ficar do lado de fora da porta. O negócio aqui é mais tenso. Bom, podemos fazer isso daí. Só que se o Espírito Santo estiver envolvido, vai ser muito melhor. A capacidade, ela aumenta. E por incrível que pareça, irmãos, falamos isso daqui do nosso dia a dia eclesiástico. Mas o lado negro da força também se manifesta dessa forma, também, aonde, lendo algumas literaturas, um tanto quanto apócrifas para alguns, mas na minha busca de conhecimento eu tive que ler cada coisa que arrepiava os cabelos de muitos, mas eu precisava entender aquilo ali, não só ler, mas entrar em contato com o cara e falar, você escreveu assim, 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 me diz, né? Eu quero me sentar com você, comer uma pizza e falar a respeito disso. Ah, não vai dar. Fala, então tudo bem, então me explica melhor. E aí num dos livros lá o cidadão dizia que no tempo que ele servia as trevas, ele recebia inclusive capacitação dos demônios para fazer ou deixar de fazer as coisas. Então ele praticava algumas coisas ali, ele estudava, e todas as vezes que ele falava, não, eu posso por mim mesmo, e aí ele dizia para o demônio, hoje você fica de lado, aí quem vai fazer sou eu. O rendimento dele era negativo, mas todas as vezes que ele se submetia então ao demônio que estava operando na vida dele, ele conseguia então atingir um objetivo maior. Por que isso? Porque o diabo sempre imita aquilo que Deus faz. O diabo sempre imita, e muito mal e porcamente, aquilo que o Espírito Santo realiza na vida dos crentes. Então, irmãos, tentar realizar ou tentar viver uma vida como nós vivemos, o nosso dia a dia, e aí eu vou dizer trabalho, eu vou dizer escola, eu vou dizer vizinhança, eu vou dizer família, eu vou dizer igreja, tentar viver uma vida como nós vivemos, sem o Espírito Santo, sem o toque do Espírito Santo, sem a orientação, sem a capacitação, é uma loucura.
Não dá. Então precisamos buscar estas ferramentas que Deus, através do Espírito Santo, nos concede. E a segunda ação aqui é trabalhar na obra de Deus. E aí talvez você esteja perguntando, mas por que eu devo trabalhar na obra? Bom, se a lei de Pareto não foi suficiente para te convencer, porque o que ela está mostrando? Que uma pequena parcela do rebanho, da igreja, dos crentes, está carregando muito mais do que poderia, 3 ou 4 vezes mais peso do que deveria. Quando se, na realidade, nós tivéssemos uma estatística um pouquinho melhor aí, subíssemos isso aqui a gente chama de 20/80, 20% agindo e 80% olhando. Se a gente começasse a subir 30/70, 40/60, 50/60, 50/50, ou se de repente a gente invertesse isso daí, um grupo mais estreito, mais seleto, talvez pudesse estar contemplando as coisas acontecendo e 80% trabalhando. Qual seria o potencial do rebanho nesta situação? Se trabalhando numa porcentagem aí bem estreita, trabalhando com a minoria da força, nós conseguimos alcançar o que alcançamos. Imagina se todos realmente se dispusessem a isso. Se todos buscassem, de fato, entender esses dons e se apropriar deles, conforme o Espírito Santo lhes conceder então. E aí então colocar isso daí em prática para a obra que nós temos encontrado no nosso dia a dia. E sabendo que não vai servir simplesmente para a igreja, mas todas as vezes que você estiver em algum ambiente, você vai entender que também ali isso vai funcionar. Também ali você vai ser capacitado. Um livro muito antigo que falava a respeito de um posicionamento chamado Supercrentes. Eu digo que é verdade. É quase possível nós nos tornarmos supers se nós de fato aplicarmos a palavra do Senhor em sua essência no nosso dia a dia, para que nós possamos extrapolar, sermos realmente extravagantes, não só no contexto bíblico, contexto eclesiástico, mas lá fora também. E é entender por que as coisas funcionam então tão bem com algumas pessoas e com outras não funcionam, porque as ferramentas certas estão sendo deixadas de lado. Bom, se essa questão não te impactar de alguma forma, para que trabalhar então? Deixa o povo aí, 20% trabalhando, ótimo, deixa trabalhar, tem que trabalhar mesmo. Afinal de contas, o trabalho enobrece o homem, lindo, bonito e maravilhoso. Bom, se isso não te convenceu, então eu quero pontuar aqui 3 ideias. A primeira delas, por que nós devemos trabalhar? Em primeiro lugar, obediência a Deus. Obediência a Deus. Quantos aqui conhecem o alfabeto? A, B, C, D, e assim vai, né? Ótimo, todo mundo aqui está afiado no alfabeto. Muito bem, eu quero apresentar para vocês o alfabeto cristão. O, B, D, C. Obedecer. Não mude isso. Obediência a Deus. Como servos, devemos trabalhar para Ele com alegria. E eu penso que essa premissa aqui, ela não é facultativa. Eu penso que ela é obrigatória. Ainda que Deus não obrigue ninguém a fazer nada, nem mesmo a amá-lo. Deus não obriga ninguém a nada, Ele nunca obrigou e nunca vai obrigar. Porque conforme a gente sabe muito bem, como um cavalheiro, Ele não arromba, não mete o pé na porta, não derruba, Ele simplesmente bate. Se você abrir a sua porta, você vai ser abençoado, abençoada. Se você se dispuser nas mãos desse Deus aqui, trabalhar com alegria, você vai ver o quanto você vai ser feliz com isso. Eu preciso ser obediente, porque na verdade Ele quer que eu faça isso daí. Por que será que Deus me chamou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim, já está virando música. Mas enfim, por quê? Simplesmente porque Ele viu alguém bonitinho, alguém... Não, irmãos, nós estamos aqui num primeiro momento de misericórdia e graça, no segundo momento porque Deus quer nos usar. Em terceiro, eu preciso estar disponível para essa utilização, senão, indisponível. Sabe aquele abençoado, aquele celular, que sempre que você precisa dele, não tem sinal.
Ontem foi muito legal ali, nós estávamos sentados do lado de fora ali, no caixa, as pessoas que vinham para comprar com cartão, a gente precisava ficar sintonizando ali, colocava o cartão, digita a senha aqui, conectando, e vai conectando, foi abençoado, e anda para um lado e para o outro. Para que serve um negócio desse aqui que não funciona? Não está disponível. Para que serve? Um aparelho, uma maquininha que não acessa no momento que a gente precisa, um celular que não faz ligação quando eu preciso, está em contato com alguém. Para que sirvo eu se quando Deus precisa de mim? E olha só a prepotência e a arrogância, quando Deus precisa de mim. Como se de fato Deus precisasse desta criatura que vos fala. Deus não precisa, mas Ele me dá a oportunidade de falar, cara, o negócio é o seguinte, vou te fazer um benefício enorme, você vai poder me servir, e ainda vai levar umas vantagens aí anexas a esse serviço. Olha o que Deus faz. Ele não precisa. O dia que Ele precisar, Ele vai mover o sobrenatural para que as coisas cheguem aonde Ele quer. Manda os anjos, arcanjos, querubim, serafim, surubim, manda tudo que é coisa possível e imaginável aí, para poder, e se preciso for inclusive também até, vem alguns elementos aí do nosso dia a dia, vem mula para ajudar, vem cavalo, vem anta, vem tudo que for, porque se Deus quiser usar, Ele usa, e isso daí vai fazer um bom trabalho, talvez melhor do que eu e você venhamos a fazer. Mas a grande questão é essa, Ele nos dá essa possibilidade de nós servirmos a Ele, com alegria, e Ele quer nos usar então, Ele deseja nos usar, Ele deseja nos utilizar, mas se eu estou indisponível, Deus, eu não, tá bom, você deixou de ser ferramenta útil nas mãos de Deus, você deixou de ser bênção nas mãos de Deus, você deixou de levar alguma coisa boa para quem quer que seja. E aí o texto que eu quero dizer para vocês é o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos para Deus, tudo, nunca será considerado vão, vazio, inútil. Tudo terá a sua utilidade. Precisamos obedecer ao chamado de Deus para essa questão do trabalho. Segundo, devemos trabalhar para Deus, para sermos um canal de bênção na vida das pessoas. Seja um canal de bênçãos. Qual é o impacto que a minha vida tem na vida das demais pessoas, irmãos? Qual é o nosso impacto na vida dos irmãos? Esse impacto, ele deve ser sempre positivo. Eu preciso impactar positivamente. Aquilo que eu fizer para quem quer que seja, tem que ter um reflexo positivo. Não pode ser simplesmente uma interação assim, pro forma, só porque está ali, só porque está presente. Nós precisamos deixar algo na vida das pessoas. Sementes precisam ser plantadas na vida das pessoas. E Deus quer, através das nossas vidas, fazer isso. E aqui vale também a lei da semeadura. Quanto mais eu te abençoar, irmão, quanto mais eu te abençoar, irmã, mais eu serei abençoado por Deus, por vocês, pela igreja, por todo o universo, porque a lei da semeadura, ela é universal. Ela é universal, onde quer que nós sejamos, nós vamos perceber isso. Todas as vezes que eu der um passo em relação à positividade na obra, no serviço, ou mesmo que você esteja inserido num contexto onde não se está falando nada de Cristo, não se está falando nada de igreja, mas se de repente no seu trabalho você for um pouquinho mais positivo para com as pessoas, e de repente atendê-las conforme elas gostariam de ser atendidas, e como é isso daí? Como você gostaria de ser atendido? Você vai ver quanta bênção é oriunda disso. Eu já falei para os irmãos e sempre repito, eu vivo num contexto profissional onde duas realidades ali são muito certas. O funcionário público ou é o cara que vive pendurado em dívida, devendo para todo mundo e fica rolando dívida, está sempre tendo que pedir empréstimo no banco, ou então é um cara que não tem amor a si próprio, a ninguém, e é sempre mal-humorado, trata todo mundo com desprezo, com aquele mau humor, e as pessoas, quando precisam do serviço daquele camarada que é um servidor público, portanto então serve ao público, elas saem desse contato doentes, e eu procuro me esforçar para que isso não aconteça na minha vida. As pessoas muitas vezes vêm no balcão, às vezes não tem nada a ver comigo, é de outro setor, porque eu já percebi uma coisa,
tudo que ninguém consegue resolver, manda lá para o meu cartório, procura essa criatura que vos fala, que vai ser ouvido. Se pelo menos eu não conseguir resolver o problema, vou ouvir a pessoa, e só por ser ouvida ela já sai de lá abençoada. E quantas pessoas ligam para mim, eu estou com esse problema, não, com calma, vamos lá, tal, assim, eu explico, tal, muito bom, muito bem, olha, você me tratou muito bem, obrigado pela tua atenção, gente, talvez um pouquinho de bênção, um pouquinho de, não vou falar açúcar, porque açúcar é um negócio que mata, mas um pouquinho de mel na vida das pessoas, um pouquinho de doçura na vida das pessoas, talvez mude a circunstância na qual nós estamos inseridos, inclusive no trabalho, inclusive na escola, inclusive na vizinhança. Ao invés talvez de querer pegar a vizinha pelo pescoço lá porque jogou lixo na sua calçada ou qualquer outra coisa que te desagradou, de repente um posicionamento positivo talvez mude aquela circunstância. Enfim, não sei, o Espírito Santo está tratando com vocês aí, eu só estou mencionando algo que me vem no coração nesse momento. Quanto mais eu abençoar, mais eu serei abençoado, com certeza. Quanto mais eu for positivo, mais positividade vai chegar até a minha vida. E aí então, um outro texto aqui. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim, a finalidade de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Muito bem, nós precisamos das ferramentas certas para que a nossa vida esteja enquadrada naquilo para o qual Deus nos deseja usar. E Ele fez essa designação, e o foco de Deus era a preparação, o foco de Deus era a edificação, o foco de Deus era a unidade na fé, era o conhecimento do Filho de Deus, a maturidade. Muitas vezes nós precisamos ser mais maduros, porque vez ou outra, se não sempre nas nossas vidas, somos como crianças, como bebezinhos, mimados, birrentos, chorões. Se não fez do jeito que eu quero, então eu não brinco mais. O pastor não fez assim, eu não quero mais saber. Gente, por favor, isso daí não é algo que a gente gostaria de encarar nem com as crianças, que dirá com homens e mulheres adultos, que ainda ficam com algumas atitudes infantis. Nós precisamos entender que a estrutura é uma estrutura blindada por Deus. Deus está transferindo, está transmitindo a ideia e o plano dele, a liderança materializa isso, e se de repente a coisa não saiu da forma como você queria, não fique bravo, procure buscar saber para que não aconteceu da forma como você queria. E outra coisa importante também, não seja rebelde. Uma vez que você ouviu a orientação, olha, é para você pegar esse copo aqui e colocar desse lado. Seja o PPTO, pau para toda obra. Seja, vai lá e pega o copo e coloca aqui. Não simplesmente ouça a instrução e falar, tudo bem, eu vou colocar aqui, ficou legal, bonito, lindo, maravilhoso. Nós precisamos entender que existe hierarquia para tudo, e existe ordem para tudo. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus funciona. Talvez naquele momento você pensa, a sua ideia foi melhor, mas saiba que talvez quem te orientou a agir daquela forma já orou, já meditou, já procurou a orientação do Senhor e sabe o que está falando. Então, na dúvida, não duvide, seja obediente. Por fim, devemos trabalhar para colaborar com o desenvolvimento da igreja. Você quer ver esse lugar crescer? Você quer ver esse lugar crescer ainda mais? Você quer ver esse lugar se desenvolver e alcançar o propósito de Deus para ele? Que talvez a gente ainda não saiba em toda a essência e profundidade qual é o propósito de Deus para as nossas vidas individualmente e para esse rebanho que se reúne aqui.
Nós estamos crescendo juntos, estamos nos apropriando de informações, estamos vendo a questão do trabalho missionário, estamos vendo a questão do trabalho social, estamos vendo a questão de várias frentes de trabalho que essa igreja pode realizar, mas ainda nós estamos vendo em partes. Um dia nós vamos ver face a face, talvez não vamos nem compreender, mas isso demora um pouco, estamos caminhando. Por isso eu digo, irmão, irmã, não dê linha na pipa não, fique um pouquinho mais, acompanhe um pouquinho mais, esteja junto, acompanhe um pouquinho mais de perto, você vai ver o que vai acontecer. Eu fico feliz quando eu estou inserido numa estrutura que está crescendo, está se desenvolvendo, está alcançando o padrão de Deus para ela. Eu quero que isso aconteça. Então aí eu preciso dizer para você, colabore conosco, porque isso serve para mim também. Paulão, colabora, você precisa colaborar. E às vezes, irmãos, eu vou ser sincero, eu olho para a minha vida e vejo aquilo que eu faço, aquilo que eu realizo, e eu sou um cara muito exigente. Talvez por isso eu não tenha dado muito certo como pastor titular da igreja, porque eu via o que eu fazia, eu via aquilo que o rebanho fazia, eu não ficava contente comigo e muito menos com o rebanho. E aí o nível de exigência subia, e aí o povo sofria, e aí eu sofria também, e aí aquele sofrimento todo, e caramba, mas nós estamos na igreja servindo a Deus, é para sofrer? Deixa a escravidão para lá. Não é isso daí. Nunca deveria ser assim. Livres. Mas eu sei que eu sou extremamente exigente, e muitas vezes eu vejo as coisas que eu realizo aqui com os irmãos e falo, poderia ser melhor, melhor. Poderia fazer mais, poderia colaborar mais. Enfim, enquanto nós estivermos sendo incomodados, estivermos em crise com isso, é bom. O duro é quando eu simplesmente sentar e falar, deixa, já estou quase que aposentando, deixa alguém fazer aí. Irmãos, nós nunca podemos cair nessa mesmice, nessa realidade nua e crua aí de achar que, deixa alguém fazer. Você pode mais, com certeza. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós precisamos colaborar para que de fato essa realidade aqui se materialize na vida desta igreja. Precisamos. E para concluir tudo aquilo que eu estou dizendo até então, e eu conto muito com o Espírito Santo, para que Ele faça a obra que eu não posso realizar. Eu simplesmente falo alguma coisa aqui, transmito algumas palavras, mas a mente, e principalmente o coração de vocês, é o campo de trabalho dele. E aí eu conto muito com Ele, para que Ele possa estar pontuando cada uma das ideias que foram trazidas aqui, para que você entenda o que tem que fazer. E ao concluir, eu vou utilizar aqui um clamor quase que profissional e trabalhista: há vagas. Enquanto muitas e muitas pessoas estão por aí doidas, procurando um espaço para trabalhar, precisando do primeiro emprego, não tem oportunidade. Vem aqui, você quer trabalhar, precisa de experiência, mas eu nunca trabalhei, então não me interessa. Aí eu fico pensando, Deus, que coisa louca é essa? Como é que as pessoas vão ter experiência se não lhes dão oportunidade? Enfim, vamos forjar alguma coisa na carteira de trabalho ali, pedir para alguém forjar alguma coisa? Não é esse o caminho. Mas há vagas no serviço do Senhor, há vagas na igreja, há vagas aqui, há vagas. Tem muita coisa para fazer, muita. E olha, uma coisa certa, muito certa, não fique constrangido, não fique preocupado se de repente você perceber que poderia dar uma aula melhor do que eu dou, ou pregar melhor do que eu prego. Irmão, irmã, você vai ocupar o meu lugar, e eu vou fazer uma outra coisa. Não pense que eu vou ficar, perdi minha boquinha, puxa, eu ganhava tão bem, agora não vou. Gente, se você tiver a capacitação necessária, e superar aqueles que estão fazendo, e for fazer melhor,
Deus, ele não vai anular quem quer que seja, ele simplesmente move ali as peças e vai, ó, isso aqui você vai fazer agora dessa forma, você cuidava disso aqui, não vai cuidar mais, está na hora de você cuidar daquilo outro, e assim nós vamos amplificando. Então há vagas. Não recuse convites para trabalhar na obra. Você tem recebido 2 tipos de convites aqui. O Espírito Santo tem te convidado, não endureça o coração. Quer fazer coração duro com o Espírito Santo? Muitas vezes ele nos abre com episódios que nós não pensávamos que seriam possíveis. Ele nos abre, ele nos coloca em situações para que a gente possa aprender. Então, o Espírito Santo tem falado para você, e não só isso, mas a liderança tem conclamado você a trabalhar. Trabalhe, não resista à capacitação e ao chamado do Espírito Santo. Por quê? Porque a seara, quase 2000 anos passados aí, e ela continua sendo grande. E os ceifeiros continuam sendo poucos. Precisamos trabalhar. Dessa forma, então, desperte para a plenitude, para uma vida plena, completa, que o Espírito Santo tem para te oferecer. Amém? Baixe sua cabeça.